Estamos de volta com mais um programa da série Chat Pensando em Você, aqui no canal Arte Agora, onde eu e Meraldo Zima vamos conversar sobre um tema de importância. Como todos sabem, Meraldo Zima é o idealizador e curador do programa e principal apresentador do programa. Normalmente não, sempre ele escolhe o tema, do qual eu sei poucos minutos antes, e graças à inconfidência do meu amigo Jorge, está sempre ao lado de Meraldo, sendo o seu principal assessor tecnológico e digital. E hoje nós vamos conversar um tema muito importante, a importância da leitura dos clássicos, que é uma frase cunhada por Meraldo Zima: leiam os clássicos. E eu vou passar a palavra para Meraldo para ele começar a conversar conosco sobre isso. Meraldo Zima, tudo bom? Tudo bom, tudo bem. Vamos conversar sobre os clássicos. Quando o jovem me pergunta o que ler, eu digo: leia os clássicos. Nele estão a liberdade e a vontade do mundo atual. Essa posição minha tem o seguinte qualificado: vocês vão entender atualmente como eu acho que a posição dos clássicos está em evidência e como eles são simples, banais e não enfeitam nem botam o pânico nas suas histórias. É muito bom pensar como os clássicos, porque nela está a consciência do mundo. Vamos, então, para a nossa maneira de explicar, usando sempre os slides como ferramenta. Vamos ver que a importância dos clássicos é muito importante. Uma reflexão sobre os uma recepção, uma reflexão sobre por que ler os clássicos e o que se perde quando os resumimos em apiadas. É o seguinte: muitas vezes o clássico é um compêndio muito grande, muito citado, mas muito pouco lido. E os clássicos são as ferramentas mais importantes da literatura, seja ela qual for. Ela é baseada nos clássicos. As raízes da sabedoria. Vamos começar pelo antigo. Os escritores mais jovens do Ocidente brincavam com tudo e todos. Nada os impedia de enxergar os verdadeiros valores. Os gregos. O papiro de Hermes, datado do século XVI a.C., é o mais antigo livro da história. George Ebers estudou há mais de 1.500 anos antes de Cristo, revelando um ensinamento sobre os costumes e a vida. Repare a beleza da antiguidade.
Em um camarada prisioneiro, Marcel Proust, que escreveu: quando ficamos de uma certa idade, a alma da criança que fomos e a alma dos mortos de quem saímos vem lançar-nos riquezas e os mais tristes presentes, tentando cooperar nos novos sentimentos que experimentamos, apagando-lhe antigas formas e refundindo numa criação original. Este é Marcel Proust, o amigo e o homem que é considerado um dos autores mais importantes da humanidade. Por que ler os clássicos? Quando um jovem chega e me pergunta como é que eu começo a ler, como é que eu começo a ver o mundo, e eu respondo: leia os clássicos. Nele estão a verdadeira história do mundo. Uma questão muito debatida da crítica literária. Alguns mais irônicos dizem que ler um clássico é um título que se elogia, que se cita com frequência, mas não se lê. O problema: a vida moderna não deixa tempo para leitura de livros tipo compêndio. Tornamos-nos por demais práticos. A ironia: o sítio popular da internet resume os clássicos em poucas linhas e faz-los parecer ridículos. Conselho aos jovens: leiam os clássicos, pois é dele que descobrimos o que há de moderno. É isto que eu vejo muito importante em ler os clássicos. Vamos ver alguns temas dos clássicos resumidos. Parte 1, 2 e 3. Parte 1. Tolstói, Guerra e Paz. Um rapaz não quer ir à guerra, mas está apaixonado e, por isso, Napoleão invade Moscou. A mocinha casa-se com o moço. Proust, Em busca dos tempos perdidos. O rapaz asmático sofre de insônia porque a mãe não lhe dá um beijinho de boa noite. Come um bolo, escreve um livro e tudo termina num baile onde estão muitos velhinhos. Camões, os Lusíadas, o nosso poeta clássico, o poeta, não, vamos falar mesmo simplesmente do poeta Camões, os Lusíadas. Um poeta com insônia decide encher o saco do rei e contar-lhe uma história de marinheiros que ganham de Deus uma boa vida numa ilha cheia de mulheres gostosas. Eu citei 2 vezes Proust. Não me arrependo. Os clássicos resumidos, parte 2. Flaubert, Madame Bovary, uma dona de casa insatisfeita
mete o chifre no marido, transa com o padeiro, o leiteiro, o parteiro, o homem da mercearia e o vizinho dono de granja, da granja. Depois entra em depressão, envenena-se e morre. Que tragédia! Shakespeare, Romeu e Julieta, dois adolescentes apaixonam-se, mas as famílias proíbem o namoro. As duas turmas saem da porrada, muita gente se machuca. Então o padre tem uma ideia idiota e os dois morrem depois de beber veneno, pensando que era seu sonífero. Ai, ai, ai. Shakespeare, Hamlet. Um príncipe com insônia passeia pela muralha do castelo, quando o fantasma do pai lhe diz que foi morto pelo tio que dorme com a mãe. O príncipe mata o tio que dorme com a mãe, depois de falar com uma caveira, e morre assassinado. Os clássicos continuam no resumido. Sófocles, Édipo Rei, o maluco tira uma onda, não ouve o que o ceguinho lhe diz. Acaba matando o pai, casando com a mãe e furando os próprios olhos. É uma tragédia. Por conta disso, séculos depois, surge a psicanálise, que mostra que você vai pelo mesmo caminho, arranca-lhe os olhos da cara em cada consulta. Shakespeare, Otelo, um rei otário tem um amigo muito trapaceiro que resolve se vingar, convencendo-o de que a rainha o trai. O rei acredita, mata a rainha e depois descobre que era traído apenas muito ingênuo por acreditar no amigo. Prende o sujeito e fica chorando sozinho. O conselho final. A literatura clássica está em situação mais confortável que os novos títulos. Já superam barreiras do tempo quando foram escritas. São sempre atuais. É dos clássicos que descobrimos que há de moderno. Não fujam deles. Leiam-nos, mesmo com essa crítica toda. Ler os clássicos é uma obrigação para quem quer crescer, aproveitar, ter uma situação de pendência muito importante da sua vida atual. De maneira que o conselho final meu continua válido, apesar de fazer essas brincadeiras todas com os clássicos. E vamos ouvir o que Alexandre tem a dizer dos clássicos. Bom, eu devo confessar a você que fiquei muito surpreso com o resumo que foi apresentado. É um resumo muito cru, não é? Que traduz exatamente o que acontecia, né, em cada um dos livros. Eu acho que ler é muito bom. Quem lê, viaja sem sair do canto. Lê, coloca o cérebro para funcionar.
Me parece que as pessoas vão avançando na idade e chega uma bela idade que o cara começa a ir para um tal de geriatra. E o geriatra diz, não, vai fazer, como é, palavra cruzada, vai caçar palavras. E eu fico perguntando, mas rapaz, e se o cara gostar de ler? Para que caçar palavra? Para que vai fazer palavra cruzada? O livro, me parece que exercita o cérebro muito mais do que qualquer palavra cruzada. Isso ocorre da tenra idade. Eu lembro que muitas pessoas, por absoluta falta de recursos, começaram a viajar por todo o mundo através da leitura. Isso vale para todo mundo, né? Existem pessoas que conseguem se dedicar à leitura e, através disso, elas conseguem atravessar dificuldades difíceis, dificuldades muito grandes, dificuldades que para outras pessoas pareceriam intransponíveis. E ela consegue fazer isso. É evidentemente começar a ler, mas por onde? Por onde? Então, existem pessoas que têm mais tempo do que outras e se dando a ler, né? Aqui nesse ambiente que eu estou, nesse estúdio que fica no Recife, eu tenho cerca de 5.000 livros. E não li todos. Não li todos ainda. Lá em Gravatar, onde fica outro estúdio, eu tenho talvez mais de 15.000 livros. Eu tenho uma biblioteca extensa. Não li todos. E imagine se eu começasse a ler todos os livros que eu tenho. Talvez eu não tivesse tempo para fazer coisas que eu adoro, que é o caso, por exemplo, de conversar com o Meraldo. Seria lenda agora. Mas e como fazer isso? Existem pessoas que são muito ricas, né? A gente vê, por exemplo, o Daniel Porcaro fazer aquelas festas, trazendo aquelas moças para fazer festas aqui bacanais. Mas tem gente que usa a fortuna para fazer outras coisas. Eu lembro de um homem chamado Midley. O Midley era um homem bilionário, era dono da Metal Leve, e ele tinha um hobby. O hobby era a leitura. O hobby era a bibliofilia. Ele tinha bibliotecas maravilhosas. E o Midley, ele talvez não tivesse tempo para ler todos os livros. E ele fazia o quê? Ele pagava um personal reader. Não existe o personal Styler, não existe o personal training, existe o personal reader, que faz o quê? Ele lê os livros para selecionar aqueles que o homem que não tem tempo, mas tem dinheiro, pode perder para ler. Então, aquele homem que tem muito dinheiro e conta com esse recurso, ele não precisa estar lendo tudo. Ele só vai ler alguns livros, que são exatamente os melhores. Ora, se você que está em casa, né, nos acompanhando, não tem esse dinheiro todo para contratar um personal reader, não tem o tempo todo do mundo para estar lendo tudo, para sair pensando um ou outro, não tem para onde correr. Vá para o clássico, porque você vai adorar. Porque o clássico, ele já foi provado. O clássico, muita gente leu, e é por isso que ele é clássico. Não é porque ele é velho, não. Porque na época em que ele foi escrito, muitos outros livros também foram escritos. Só que não passaram pelo crivo dos leitores. Alguns começaram a ser lidos e as pessoas desistiram. Outros começaram não chegava ao final do texto, porque ele era enfadonho. Mas alguns não. Alguns atravessaram, não só atravessaram e conquistaram o leitor. Leitor ao longo do tempo. Esses chamam-se de clássico. Esses são os clássicos. São livros que atravessaram os tempos, sempre despertando a vontade de ler em alguém. Não é aquele livro... Não, o livro ele tem 500 anos. É clássico? Pode ser, mas pode não ser. Quantas pessoas já leram aquele livro? Me parece, Meraldo, que o livro, dos livros que eu conheço, o clássico de maior densidade é a Bíblia. A Bíblia não tem somente um autor, a Bíblia tem vários autores. Evidentemente, por ser um livro-texto de uma religião,
Algumas pessoas pensam que a Bíblia é um livro eminentemente religioso, mas a Bíblia também é um livro de literatura, de boa literatura. Eu não vou comentar a Bíblia do ponto de vista literário, porque eu não sou doido para depois alguém que a entende como um livro religioso vir brigar comigo. Mas se você que está em casa, que não precisa ser religioso não, leia a Bíblia, que você vai ver um clássico de primeiro gabarito, e que foi escrito por diversos autores, porque a Bíblia, para quem não sabe, é uma coletânea de diversos livros. A Bíblia dos católicos tem 78 livros, me parece, a dos evangélicos tem um pouco menos, mas são muitos autores. Então a Bíblia é uma coletânea de livros. Ela é grossona assim, mas é formada por pequenos livrinhos. E cada livrinho tem os capítulos, tem os versículos e contam histórias. Algumas histórias são eminentemente religiosas, mas outras são histórias que contam passagens de personagens históricos importantes e que deixam lições. Ou seja, podia se considerar em alguma perspectiva, e eu não vou comentar a Bíblia de jeito nenhum, mas para alguns pode dizer assim, não, é um livro de bem-estar, que é. Daí a Bíblia você vai começar a se sentir melhor. Né? E é o maior clássico. Mas então, voltando à nossa vaca fria. Primeiro, o que é um clássico? Ora, um clássico é aquele livro que já foi lido por muita gente, mereceu a aprovação de muita gente e que vem atravessando os tempos despertando essa paixão. E você viu aqui nos clássicos que Meraldo tão bem resumiu, tem história de tudo. História de amor, história de tristeza, dramática, tem comédia, tem tudo. Tem tudo ali. Mas com essa marca. Livros, normalmente muito antigos, até porque já existem livros de uma forma mais recente, livros mais. São os novos clássicos, mas que passam por isso. Não é que seja o best-seller, não, porque o best-seller, normalmente ele é produzido pela propaganda. E nenhum desses que Maldo falou passou por muita propaganda, não. Pelo contrário, as pessoas iam lendo, iam gostando, iam comentando, iam relendo, e relendo mais uma vez. Mas quem nunca ouviu falar da história de Romeu e Julieta? Hamlet. Quem nunca ouviu? Eu lembro, Meraldo, que a história de Romeu e Julieta foi transformada em uma película, em filme. E eu era muito jovem quando passou aquele filme. E era um filme que despertava um sentimento assim muito arrebatador. Eu lembro que muitas pessoas choravam no filme. Porque imagine, duas crianças, dois adolescentes, completamente apaixonados. Havia uma disputa familiar, não queriam que eles namorassem. Eles combinam uma fuga. Essa fuga, eles iriam tomar um remédio, cada um no seu local, para se passarem por mortos e iam fugir. E o fato é que aquele não era nenhum remédio para dormir, era veneno, e eles morreram. Imagina que coisa horrorosa, dois jovens apaixonados morrerem porque se enganaram no plano da fuga. Isso despertava, assim, prantos enormes. Eu lembro que no cinema as moças choravam, e os rapazes, Meraldo, dentre os quais um certo Alexandre Santos, levavam um lençol de casa, um lençol de cobrir cama, e na hora que estava aquela cena mais dramática, eu sacava aquele lençol e começava a fingir que estava chorando. E só não bater em mim porque eu sou velocista, já fui velocista, né, corria bastante, né? Mas isso é clássico. Então, sigam. Se você não tem tempo para ler tudo e escolher os melhores, se você não tem como pagar alguém para ler tudo e recomendar os melhores, sigam a orientação de Meraldo. Leiam os clássicos. E ao ler os clássicos, você vai incorporar no seu panorama intelectual não apenas o modo de escrever de certas épocas,
as preocupações que despertavam a atenção de certos escritores nas suas respectivas épocas, mas, sobretudo, você vai ter acesso à literatura de boa qualidade que atravessou os tempos, sempre mantendo a atenção dos leitores. Ótimo. E gostei imensamente do que você disse, de maneira que vou ficar com isso gravado no meu afetivo. Justamente o que eu vejo nos clássicos é a verdade, a história verdadeira. Ô, Meraldo, não, eu queria saber, passando ao largo dessa obra, que é muito importante, quais são os clássicos que mais influenciaram a sua vida? Você lembra de algum que tenha assim, influenciado você enquanto pessoa, e você enquanto escritor, e você enquanto médico, e você enquanto ser humano? Das obras que você leu, assim, quais foram as mais importantes? Se é que teve alguma que tenha sido destacado. E eu tive vários autores que li. Não, não preguei ninguém para ler por mim. E eu estou no século em que nós entramos na inteligência artificial. E, consequentemente, há muitas maneiras de conhecer os clássicos. E a apresentação do livro torna-o mais brilhante, mais desperto, mais influente. E pode ser feito até 1000 anos atrás, que agora está mais fácil de ler. Então, leio os gregos. Os gregos são muito fortes. Sócrates. Esse pessoal todo é muito forte. Também a literatura francesa, a literatura russa, Dostoiévski foi um camarada que praticamente brincou com Freud, a psicanálise. Precisa ver o que ele fez. É, Os irmãos Karamazov está aí. Quem quiser, leia. Não tem problema. É, não, uma coisa que a gente tem que alertar as pessoas, os leitores, normalmente eles sabem que a palavra, ela é fruto da sociedade. E em sendo fruto da sociedade, ela está sujeita às idas e vindas da evolução social. Então a palavra também muda ao longo do tempo. Os estilos, a forma de falar, as gírias, as inflexões, enfim, hoje as pessoas falam de um jeito, falam e escrevem de um jeito que não são exatamente as mesmas que falam, as mesmas formas que falavam e escreviam há 100 anos, e muito menos há 500 anos, e nem há 2000 anos. Mas então os clássicos que são publicados hoje normalmente passam por adaptações de modo que o linguajar dos personagens esteja de forma compreensível ao homem de hoje. É interessante isso. Se você pegar um livro de 100 anos e for ler tal qual ele foi escrito, você vai perceber que, eventualmente, você não vai nem compreender, porque ao longo desses 100 anos, o vernáculo foi alterado. Então, quando se vai publicar um livro antigo, normalmente as editoras contratam pessoas expertas em linguística que fazem a atualização dos textos. Então, hoje você lê, por exemplo, um livro que foi escrito na Grécia há 2000 anos, se você fosse ler de forma ipsiliteris, como ele foi escrito naquela época, você não talvez nem compreendesse, por conta dos termos, por conta da forma,
enfim, tudo. Mas então as editoras, as boas editoras, elas contratam profissionais especializados para fazer a atualização dos textos. Então você lê hoje um livro que foi escrito há 2000 anos, mas com um linguajar que você consegue compreender. Então isso é mais uma razão para você leia os clássicos, leia e leia muito, porque você vai compreender não apenas o que aquele pessoal pensava, mas também como eles escreviam, como eles traduziam o seu pensamento, que é uma coisa muito boa. O homem de hoje é completamente diferente do homem do século retrasado. Ou você acha que naquele tempo tinha trem-bala, ou tinha inteligência artificial, ou tinha WhatsApp, ou tinha e-mail? Imagine, por exemplo, como é escrever uma carta para a mulher amada, você estando em Paris e ela estando, por exemplo, em Moscou. Quantos meses essa carta não iria passar para chegar no canto? Né? Imagine, por exemplo, a situação de Madame Bovary, que era uma mulher ninfomaníaca, que sabe disso, né? E ela gostava de fazer amor. E num tempo em que as coisas eram feitas de forma, vamos dizer, de forma escondida, mas todo mundo sabia, ou não, ou não. Né? E o marido ficava numa situação complicada, ou não. Não é? Então note que as coisas vão passando, né? Então se você vê hoje um filme que conta a história de Madame Bovary, já vai ser diferente. A indumentária vai ser a mesma, até para poder dar um certo charme ao filme, mas o procedimento, a forma de agir, a forma de falar, vai ser tudo diferente. Tudo diferente. E naturalmente, a depender do diretor, se ele é uma pessoa mais moderna ou mais atrasada, ele pode mostrar Madame Bovary segundo uma ótica que compreenda a necessidade dela, ou segundo uma ótica que a coloque como uma mundana, uma vadia. É diferente. Né? Mas tudo isso parte pela cabeça de quem lê o livro. E essa pessoa pode ser você que está em casa, louco para conhecer Madame Bovary, leia. Leia os clássicos, siga exatamente a recomendação de Melo do Zima, porque ele sabe o que diz. Olhe, os clássicos são uma maneira de transportar pelo tempo as nossas emoções. Eles são professores, eles são o que a gente quer saber mais. Pelo Leo Dostoiévski, veja como ele descreve a morte, porque ele tinha áureas epilépticas, que é o seguinte, ele tinha pré-munição de ia ter o ataque epiléptico. Então, eu citei dois para a medicina, Freud e Dostoiévski. E quando a pessoa chega, lida, lida pelos clássicos, eu sempre vejo uma pessoa especial. Pode ter 100 livros ou 1000 livros, mas é uma pessoa com o saber, porque leu os clássicos. Entenda isso. Eu estou falando que é necessário, importante dizer que quando o jovem me pergunta o que deve ler, eu digo: leia os clássicos. Nele estão as emoções humanas. E
sem entrar na Bíblia, por favor, eu tenho 2 ou 3 artigos sobre Bíblia, dizendo quem escreveu a Bíblia foi uma mulher, porque ela era considerada um estorvo, um, uma pessoa que não valia nada. E ela, então, quando conseguiu se formar ou aprender a escrever como escrita, como então, a história que conta isso, a gente acredita que ela seja escrita por uma mulher. Uma mulher, não, várias mulheres. E isso é muito combatido ou, ou misógino e essa coisa toda. E o mundo continua assim. E deve ter sido escrito por mulher, porque a Bíblia, é profunda. A Bíblia é muito profunda. Não é brincadeira, não. Olha, eu prefiro nem me meter nisso, porque justamente por conta disso, quer dizer, os livros são atribuídos a autores, que cada um tem o seu fã-clube, né? Existe o fã-clube de Marcos, o fã-clube de Tomé, cada um deles tem um de Paulo, né? Cada um tem o seu fã-clube. Então, a gente atribuir um livro a outro é mais ou menos dizer que eu não vou me meter nisso, né? Eu digo apenas que é um clássico maravilhoso, as pessoas leiam, mesmo aquelas que eu não digo para ler do ponto de vista religioso, não. Eu digo para ler enquanto literatura. E, naturalmente, ao ler enquanto literatura, Está você vai se com apaixonar. medo. Você está com Não, medo. não estou com medo, não, é porque realmente é muito complicado, né? Eu lembro que uma vez, no encontro na UBE, nas instalações da UBE, o encontro da Flipo, houve uma mesa sobre a questão da hermenêutica literária. E a ideia era que deixar claro ao final do debate que cabe ao leitor a última palavra sobre o texto. Não é o autor. O autor escreve e quando o livro chega na mão do leitor, ele lê e interpreta ou reinterpreta. E o que vale é a versão do leitor. Pouco importa o que o autor quis fazer. E mais ainda, essa autossuficiência do livro implica que o escritor tem que tomar muito cuidado ao colocar o livro diante do público, porque naquele momento ele não estará mais ao lado do leitor para explicar o que não, porque eu quis fazer isso. Não, meu amigo. Vale o que está escrito. E eu pensava que a gente fosse chegar a essa conclusão, Meraldo. Mas aí apareceu um pastor. Ele é um dos palestrantes e eu não sabia que ele era pastor. E ele disse que não. O que vale, e ele é um pastor de uma linha ortodoxa, de uma linha fundamentalista. Então diz que vale não é o que o eleitor entende, não. O que vale é o que o pastor diz. Eu digo, meu amigo, aí, né? Aí deixou de ser literatura, passou a ser livro religioso. E em religião a gente não se mete, né? Que cada um tem a sua, todas são igualmente respeitadas, e meritórias, e a gente não vai querer tratar um livro religioso como se literário fosse. Mas se a pessoa pegar um livro religioso e ler enquanto literatura, ela não pode ser religiosa, né, para poder fazer isso. Ela vai encontrar verdadeiras pérolas. Pérolas. Eu lembro, e só para você eu dizer um pouquinho disso, eu perguntei uma vez, nós tínhamos, também na UBE, nós temos um programa sobre literatura fantástica. E uma vez eu propus
que alguém tratasse literatura fantástica judaica. Eu não sei se foi o Jacques Ribeiroin ou se foi outra pessoa. Disse não, que lá não tinha isso. Eu digo, mas é claro que tem. Você encontra uma literatura mais fantástica do que a Bíblia. Naturalmente, na Bíblia, os casos fantásticos são colocados na condição de milagres. Mas tem coisa mais fantástica do que você transformar água em vinho? Tem coisa mais fantástica do que você ressuscitar um morto? Levanta-te, Lázaro, e anda. Existe coisa mais fantástica do que você curar um aleijado? É tudo fantástico. Só que está no livro religioso. Alexandre, você sabe qual é o segundo livro mais editado do Eu sei mundo? qual é o primeiro, o segundo sei não. Ah, pois é de um ibérico espanhol. É de Camões, é? Não, Camões não. Camões não era. Era português. É. Don Quixote é? Ah, porque os livros portugueses, os Camões e Vou lhe mostrar. na Deixa Espanha é Cervantes. Cervantes. Pronto. Então é Don Quixote, É eu Dom sou fã de Don Quixote de Quixote. la Mancha. Então, Don Quixote, eu sou fã de Don Quixote. repare só, do primeiro para o segundo. Primeiro a Bíblia, depois o segundo. É Dom Quixote de la Mancha. Que é um grande livro. É um livro fantástico. É um livro maravilhoso. Quem puder leia. E mais ainda eu alerto e tranquilizo ao mesmo tempo. Hoje as edições modernas de Don Quixote de la Mancha não estão escritas da mesma forma como Cervantes escreveu naquela época. Porque ele escreveu de uma forma que hoje dificilmente seria conseguido ser lida. Por conta do estilo que ele adotava. Enfim, as versões de Don Quixote de la Mancha que são publicadas hoje são muito boas e são perfeitamente compreensíveis para o leitor comum. Então leia e você vai gostar muito. Se você não gostar, aí você tem que mudar de ramo. Aí você vai ser leitor nunca, né? Aí você vai começar a ler o quê? Vai começar a ler Tio Patinhas aí, uma coisa mais tranquila, não vai ler você não vai se aventurar a ler Camões, não vai se aventurar a ler um Euclides da Cunha, porque aí você não vai amarrar a chuteira. Aí vai para uma coisa mais simples, né? Por exemplo, vai para uma Agatha Christie, que é uma leitura simples, né? Rápida e é muito divertida, né? São textos curtos, normalmente são contos, não são romances, são contos, mas você vai lá e se dá muito bem, né? E deixa as coisas mais profundas para outra. Olha, veja bem, agora, quem gosta de ler, não é por conta da idade, não. Porque alguém já viu aquela obra Senhor dos Anéis? São livros super espessos, né? E são clássicos, modernos, mas são clássicos. Daqui a 300 anos alguém vai ler aquele livro e vai se referir como um clássico. Lê aquilo para você ver. E a literatura para criança, para adolescente, e é escrito de uma forma maravilhosa. Leiam os clássicos do início e depois vocês passam para a literatura comum. Mas, por favor, pessoal, leiam os clássicos. Deles estão a liberdade do mundo e o conhecimento. E qualquer pessoa que queira fazer algum julgamento sem ter lido os clássicos não pode fazer. Perfeito. Bom, e hoje com essa recomendação de Meraldo Zimmermann, leiam os clássicos, nós estamos chegando ao final de mais um encontro semanal
de Chat Pensando em Você. Hoje nós discutimos os clássicos, a leitura dos clássicos, a importância de ler os clássicos. Um tema que foi escolhido por Meraldo Zima, um tema que vai nos acompanhar durante muito tempo, porque Meraldo ele consegue traduzir muita sabedoria em poucas palavras. E hoje a lição foi: leia os clássicos. Bom, como todo mundo sabe, aqui no canal até agora, quem encerra os nossos programas é Meraldo Zirman. Vou passar a palavra para ele poder encaminhar as nossas despedidas. Meraldo Zirman com a palavra. Pode ter crítica aos clássicos, pode ter crítica e pessoas acharem que já ficou um fato enfadonho ler os clássicos. Mas lembrar que eles são os suportes do mundo. E ninguém pode viver, escrever sem ter conhecimento dos clássicos. Portanto, senhores, este é uma honra que eu trago para toda a literatura, toda a espécie, desde a Bíblia ou de, 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 do Hamlet até a grande figura de Hamlet, que é algo muito importante. Hamlet é importante. Eu não sei quem é mais importante, se Hamlet ou outro livro. Para mim, é muito, muito, muito sagrado a ideia desses clássicos que nós falamos tanto e não devemos deixar de ler. É a minha sugestão para quem quer sair do lugar comum. É muito importante a leitura desses clássicos. Muito obrigado e leiam os clássicos. Meraldo, eu?